Então a gente vai ouvir agora a psicóloga Rogenê Costa. Ela vai explicar para a gente sobre como, né, organizar tudo, essa volta à rotina. Bom dia. Bom dia. Que bom estarmos aqui para favorecer essa volta de uma maneira mais serena, mais tranquila para as crianças e para as famílias. A fala da família Nara e Isaac foi perfeita. O que se espera, de fato, numa volta às aulas é a preparação do ambiente todo, do ambiente familiar, para que esse ambiente favoreça a continuidade no ambiente escolar. Então, o ambiente escolar ele é estruturado, ele tem regras, ele tem rotina. Então, esse retorno, para ser integrado, ele requer que a família retome com a criança determinados hábitos. Um deles é em relação ao acordar, ao dormir e acordar. Reorganizar esse tempo, né, de estar disponível, disposto, apto a realizar uma atividade que requer concentração e organização. Então, retomar os hábitos de dormir e acordar numa hora mais compatível com o tempo escolar. O outro ponto é voltar a criança para ela se dar conta de como ela concluiu a atividade escolar. O que faltou? O que não ficou tão bem organizado? Que material não foi devidamente respondido? Então, se dar conta do que ficou para poder dar continuidade. Então, isso é muito legal, a família reunir, avaliar com a criança, onde você vai retomar, que exercícios ficaram já nesse finalzinho com o clima de férias, que você deixou meio solto. Então, isso deixa a criança pronta e se sentindo protagonista para chegar na escola e se sentir apta a dar continuidade com confiança, com segurança e se sentindo responsável. Agora, a Paula Silva, do Turu, mandou para a gente a dúvida dela, é no caso de crianças que vão, por exemplo, mudar de escola. Algumas, inclusive, vão mudar até de estado, de cidade, não é? Ou mesmo até de país. E ela pergunta aqui, eu devo levar para conhecer, o meu filho para conhecer a nova escola, conversar com ele, por exemplo, sobre vantagens da escola? Exatamente, excelente. Se você vai mudar de escola, é necessário fazer isso na metade do semestre, não tem como fugir, né? Então, o primeiro passo é conhecer, levar a criança com antecedência para conhecer aquele ambiente, para tirar dúvidas, perguntar sobre essa dinâmica nova, se possível, interagir com o maior número possível de funcionários da escola, conhecer os vários ambientes, compreender o que de novo tem na dinâmica escolar, para que ela chegue no primeiro dia e não se sinta completamente estranha àquele ambiente, ou aquele ambiente estranho a ela. Então, quanto mais cedo a família se aproximar do novo ambiente, criar situações em que a criança possa interagir e se sentir mais identificada com aquele ambiente, menos dificuldade vai ter, ela vai sentir menos essa ruptura. Agora, a Laísa Muniz, do Parque Atenas, ela quer saber o seguinte sobre o impacto, como reduzir esse impacto, porque os filhos dela passaram um mês descansando e agora tem que voltar à rotina. Como reduzir esse impacto da volta? Existem estratégias assim até bem simples, agora que requer um investimento de tempo. Primeiro reunir as crianças mesmo uma semana antes, se não fez isso uma semana antes, que faça 3 dias antes, mas o ideal, pelo menos uma semana. E conversar com as crianças sobre essa volta, transmitir entusiasmo também em relação à volta à escola, lembrar que vem mais responsabilidades, já que a escola requer cumprimento de tarefas, mas também essa volta traz as interações com os amigos, traz a retomada das relações afetivas, sociais e fazer digamos, um checklist. O que nós precisamos fazer para voltar à escola com mais serenidade possível? Vamos ver o material juntos, a família ao lado da criança, deixando a criança protagonizar também essa relação com a volta. Rever o material, rever a farda,
verificar antes se não precisa trocar aquela calça que a criança cresceu demais e a perna já está curta, verificar se todos os materiais estão disponíveis. Em relação aos próprios exercícios que às vezes algumas escolas deixam, se a criança concluiu, se não concluiu, ok? Então essa retomada conjunta e essa disponibilidade da família para favorecer esse retorno de uma maneira entusiasmada. Esse clima de entusiasmo garante muita disponibilidade da criança para continuar o processo sem maiores climas de dificuldade. Sem dúvida, a criança participar, né, e criar todo esse clima é muito importante. Doutora, para encerrar, com crianças ou adolescentes em que há recusa muito severa, há uma recusa de voltar à rotina, de voltar à escola, ou com crianças que, por exemplo, sofreram o bullying, né, e se sentem ali fora, o que fazer? Manter na escola, mudar? Como é que se trabalha psicologicamente para a volta? Essa volta em casos que a criança sofreu esse tipo de situação, ou de bullying, ou até outro tipo de desencontro na relação pedagógica, às vezes com professores e tudo, o caminho principal é o diálogo da família com a escola, inserindo a criança nesse processo, uma volta à escola antecipada para conversar com as pessoas que zelam por essa relação, né? Coordenadores, psicólogos, psicopedagogos. Então, essa volta para ter uma avaliação muito clara do alcance daquela situação. Em alguns casos em que o adolescente, por exemplo, que é muito vulnerável a estar no grupo, é muito importante para o adolescente se sentir parte do grupo. Se essa ruptura com o grupo foi muito grande, foi extrema, o mais aconselhável, de fato, é ter uma experiência nova, onde ele se sinta acolhido na sua necessidade. Uma escola em que ele participe dessa escolha e ele compreenda também as novas dificuldades de ir para um ambiente novo. E, o que às vezes não garante que ele vai superar completamente, mas pelo menos ele sente que está sendo valorizada a demanda dele, ele sente que uma experiência nova vai ser possível e nessa experiência nova ele também tem a chance de se reposicionar, de agir de uma forma diferente da que ele estava habituado antes. Então, de qualquer modo, essas mudanças em casos assim, elas podem ser mais positivas do que negativas. Doutora Rogenê Costa, psicóloga, muito obrigado então por essa entrevista aqui no quadro Você Quer Saber. Eu que agradeço, espero que esse retorno às aulas seja feito num clima de entusiasmo, de valorização da escola, de valorização do ambiente escolar e que as crianças de fato sejam provocadas a se sentir responsáveis, a se sentir aptas a responderem pelas demandas que a escola pode oferecer a elas. Um ótimo dia a todos. E o quadro Você Quer Saber volta na próxima sexta-feira, mas desde segunda-feira você já vai poder votar nos novos temas que vão ser apresentados aqui no Bom Dia Mirante. A votação é pelo portal g1.com.br/Maranhão. Obrigado sempre pela sua participação.